PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Vanessa Urbieta e este é o PDV. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas hoje o Adriano e o Gustavo me convidaram para gravar esse episódio sobre prevenção de perdas, que é a minha área de atuação e que eu adoro. Num cenário de margens cada vez mais apertadas no varejo, a prevenção de perdas se transformou em inteligência de negócio. Falar é fácil, né, pessoal? Mas por onde começar? Bem, para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui o Anderson Basílio, especialista em varejo e eficiência operacional. O Anderson é um executivo muito experiente que, inclusive, está lançando um livro sobre o assunto. Expectativas já foram criadas. Na conversa que eu tive com ele, a gente falou sobre temas urgentes como a falta de mão de obra. Praticamente hoje todo o varejo está passando por esse problema, né, da falta de mão de obra, a aplicação da tecnologia na prática e até como se preparar para colocar uma área de farmácia dentro do supermercado. É uma novidade que vai exigir muita atenção. Sabemos que temos que nos preparar para evitar perdas, mas a gente enxerga como uma grande oportunidade. Foi um bate-papo cheio de dicas bem práticas para tornar a prevenção de perdas um ponto estratégico no seu negócio. Como o Gustavo diz, bora para a conversa! Anderson, seja muito bem-vindo ao PDV. O Anderson, pessoal, especialista em varejo e eficiência operacional e agora com uma super novidade, autor do livro O Futuro da Prevenção de Perdas. Anderson, é um prazer receber você em um momento aí tão especial com esse lançamento, né, do livro. Vamos aproveitar toda essa experiência para conversar sobre alguns temas mais atuais e os desafios da prevenção de perdas. Eu que agradeço a N-Wave, sempre uma parceria muito bacana, muito importante. Eu acredito que a prevenção de perdas hoje, a gente vai falar sobre isso, mas hoje ela significa, é um ponto estratégico que o varejo precisa ter atenção, porque ela está hoje fazendo muita diferença nos resultados. Durante muito tempo, a prevenção de perdas ela foi vista como uma área voltada ao controle e à fiscalização. E, atualmente, né, a prevenção parece ocupar uma posição muito mais estratégica dentro das empresas, né, a complementar aí o que você acabou de dizer. Na sua visão, o que mudou? E qual é o verdadeiro papel da prevenção de perdas no varejo atual? Eu acredito que a maior mudança foi entender que a perda não é um problema da prevenção de perdas, ela é um problema do negócio. Né? Então, todos os setores ali das lojas, todos os setores da empresa, eles são responsáveis pela prevenção de perdas. Né? Então, durante muitos anos, isso foi confundida, a área de prevenção de perdas foi confundida com fiscalização, com auditoria, ou até mesmo só com segurança. Né? E hoje a gente sabe que a prevenção influencia diretamente margem, competitividade, experiência do cliente e até a sustentabilidade financeira global da empresa. Hoje a gente vivencia um cenário de muita concorrência e aí as margens acabaram sendo reduzidas. Né? Então o trabalho cada vez maior da prevenção de perdas em recuperar pequenos pontos percentuais que representam muito no resultado final das vendas. Né? Então o papel hoje, para mim, da prevenção de perdas deixou de identificar erros. Ele aponta para uma inteligência, para tomadas de decisões maiores, né? Antecipando o risco, influenciando processos, atuando com integração em todas as áreas, não só as áreas operacionais de loja, mas em relação às áreas comerciais, logística, de RH, tecnologia e até expansão. Né? Então a prevenção moderna, ela não é a que diz não, né? Ela é uma área que ela gera negócios e cresce esses negócios com segurança. Eu gostei muito do comentário que você fez, Anderson, sobre a questão da prevenção de perdas. Ela está, né, atrelada atualmente com a sustentabilidade
né, das empresas. Realmente, o que nós vemos aí no mercado é exatamente isso, essa integração com outras áreas. Então, a gente consegue observar a área de prevenção de perdas muito mais próximas de áreas de TI, de áreas de processos, de áreas de projetos, e também a questão do RH e da experiência do cliente, né? Então, acho que realmente isso faz total diferença, e esse posicionamento do setor, né, falando como setor, muda, né, quando você realmente é integrado a essas outras áreas e tem esse papel dessa sustentabilidade, né, do corporativo em si, né, e ser responsável pela última linha, né, também. Você até comentou em alguns dos posts, né, lá no LinkedIn sobre essa questão da responsabilidade da perda, né? Eu achei realmente bem interessante quando todos, né, da organização se veem nesse papel de responsável pela perda, o resultado ele realmente acontece mais rápido, né? Historicamente é isso que a gente realmente observa. E aí, quando a gente começa, né, a entrar muito pelas questões dos desafios, do que está acontecendo aí no mercado, o que se vê, né, no varejo hoje é uma escassez grande de mão de obra, né? Você acredita que esse cenário, ele muda definitivamente a forma como as empresas fazem prevenção de perdas? Onde, por exemplo, a tecnologia, a automação e a inteligência artificial, né, principalmente, conseguem gerar os maiores ganhos para compensar esse desafio dessa escassez de mão de obra? O que você acha, né, que esses pontos eles estão entrelaçados? Vanessa, eu não tenho dúvida. Assim, eu acho que essa transformação já começou e não tem volta. A tendência é até isso exponenciar, né? Não faz hoje mais sentido nenhuma operação depender exclusivamente de pessoas para identificar desvios, quando tem tecnologia que consegue monitorar muitas vezes milhares de eventos simultaneamente, né? Então, a inteligência artificial ela consegue detectar comportamentos suspeitos de loja, por exemplo, identificar ruptura, analisar padrão de fraude, prever risco de estoque, priorizar auditoria, trazer visões de comportamentais do cliente dentro da unidade, né? Então, a automação, ela reduz também atividades repetitivas, né? Então, aquelas atividades que invariavelmente deveria ter um controle ali manual, ela não ocorre mais, porque a própria inteligência artificial já produz as informações daquilo que está ocorrendo online, simultaneamente dentro da operação. Então, o futuro, eu acredito muito que não é substituir pessoas por tecnologia. Eu acho que é potencializar o que essas pessoas podem fazer dentro da operação como prioridade. Quem sair na frente disso, entender que os processos eles vão se adaptando às realidades de venda, às realidades comerciais, e essas pessoas que estão inseridas nesses processos, elas devem ficar ou buscar ter uma tendência às prioridades, né? Uma delas hoje, sem dúvida, é a prioridade de atendimento, né, de conveniência, levar isso para os clientes e deixar a tecnologia fazer aquele papel repetitivo, aquele papel que direcione essas ações. Quando você comenta, Anderson, sobre a questão do potencializar, né, que na sua opinião a tecnologia ela não substitui a mão de obra, mas ela vem para potencializar. E quando você fala, né, nessa questão de potencializar, eu vejo, né, um cenário assim de entregas com mais rapidez e mais assertividade, né? Aquela tomada de decisão ela acaba sendo, né, e falando realmente para o gestor, com esses dados, né, com essa rapidez na entrega, ele é mais assertivo de acordo com o que ele precisa, certo? Sem dúvida. Assim, uma questão hoje, por exemplo, que eu percebo muito no varejo, é que os índices de estoque, por exemplo, hoje que eram altíssimos, né? A gente tinha aí 30, 40 dias de estoque dentro das unidades, hoje isso está numa média de 18 a 20 dias.
Mas o que isso tem a ver com a tecnologia? Exatamente isso, né? As áreas comerciais, as áreas de operações, elas estão fazendo a gestão desses itens, desses produtos com muito mais assertividade, muito mais foco, porque tem uma tecnologia atrás mostrando para eles ali todos os dias, toda hora, esses indicadores funcionando, né? Então, tudo isso hoje, e a tendência é aumentar, é que vai fazer com que o varejo ele passe por esse momento de transformação, de disruptura, de informações, de dados, de ações tecnológicas, enfim, de uma forma muito mais dinâmica, né? A tendência, sim, é que a operação ela necessite menos de pessoas, por conta até dessa melhoria contínua que existe dentro do sistema de varejo. Mas, ao mesmo tempo, o varejo precisa dessas pessoas para cumprir atividades essenciais de atendimento e suporte, principalmente aos clientes. É uma otimização da mão de obra, né, Anderson? Exatamente. Na verdade, você tira ela de algumas áreas e coloca nessas áreas mais ligadas a atendimento ao cliente e a serviços, né, de modo geral. Uhum. E aí, né, como a gente está falando desse dinamismo, né, do varejo, um tema bem recente que eu queria aí, né, abordar com você é a liberação das farmácias dentro dos supermercados. Sem dúvida, né, surge uma nova oportunidade de negócios para esse setor. Mas quais desafios ela traz para a prevenção de perdas? Que cuidados as redes precisam tomar para que esse novo formato seja rentável desde o início? Como que você enxerga essa transformação, essa inovação, né? Agora para dentro, a possibilidade, né, para dentro aí dos supermercados de trazer aí vamos colocar um setor de farmácia. Primeiro que é uma oportunidade extremamente interessante, né? Um segmento que tem uma alta taxa de consumo dentro da sociedade, né, os medicamentos, só que ele é complexo, né? Ele não é tão fácil, tão simples como é o varejo alimentar. Ou, comparando, ele exige alguns cuidados maiores, porque ali a gente está falando de referências de saúde da população. E, ao mesmo tempo, para a área de prevenção de perdas, né, também é uma transformação. Então, os medicamentos, eles possuem, muitos deles, alto valor agregado, atratividade para furto, exigência regulatória, né, como a gente falou, controle de validade que é diferente do varejo alimentar, até por conta do padrão de quantidade de remédios que vão nas embalagens, enfim. E a rastreabilidade e armazenamento específico, né? Então, tem situações ali complexas de toda operação desses fármacos, né, que fazem com que o varejo ele tenha que ter uma adaptação, ela tem que ser rápida, mas ela tem que ser com alguns critérios, né? Hoje em dia, as farmácias, né, de um modo geral, elas têm um giro muito alto de alguns produtos, e produtos que são de alto valor agregado, e às vezes a perda de um produto daquele representa, assim, um resultado muito ruim final para aquela unidade ou para aquela loja. Eu sempre falo que a prevenção de perdas ela deve participar, já que é um segmento que está entrando dentro do varejo, ela tem que participar desde o início, desde esse projeto de implantação, né? Porque depois ela vai ficar se adaptando ali às realidades que ela ainda não conhece ou que tem diferenças muito grandes do que ela já está acostumada, né? Como, por exemplo, o desenho de novos processos, controles de acesso, acompanhamento de indicadores diferentes, né? Que a farmácia ela é um segmento que possui indicadores diferentes, né? Capacitação de equipes, utilização de tecnologias compatíveis, né, com o nível de risco daqueles produtos que vão ser expostos ali dentro do supermercado, como fármacos. Então, assim, a prevenção de perdas ela deve estar junto nessa inauguração desse segmento novo que está entrando no varejo, e não entrar depois. O entrar depois, com certeza, vai gerar problemas e vai gerar prejuízos direto para a operação da rede que resolveu investir em farmácias. Eu também vejo dessa forma, Anderson, até porque a gente tem pontos
Por exemplo, como você falou de mão de obra, né? Se eu vou ter uma farmácia dentro do supermercado, eu tenho que ter uma mão de obra, desculpa, de um farmacêutico focado 100% no tempo, né? Dentro dessa farmácia. Quando a gente vai um pouco mais aí realmente para a linha da prevenção de perdas, o descarte dos produtos, ele é diferenciado. Então, tem as legislações também, e muitas vezes tem até legislações municipais, né, que acabam interferindo nesse tipo de descarte desses medicamentos, desses fármacos, né? E também, né, a gente vê aquela situação dos produtos de alto risco, que tem produtos que lá tem um mercado paralelo muito agitado, né, Anderson? Essa que é a verdade, né? São produtos que facilmente você consegue vender, né, nesse mercado não formal, e isso torna os produtos aí atrativos para a questão de furtos e desvios, né? Então, realmente precisa de, como você falou, precisa da prevenção de perdas, ela está apoiando, né, os supermercados que decidirem, que tomarem essa decisão de colocar a farmácia para dentro da sua loja, da prevenção das áreas de riscos estarem próximas a esse projeto e desde o início, né? Não adianta se esses supermercados, esses gestores quiserem colocar prevenção de perdas, quando começar a apontar possíveis prejuízos, isso daí pode já estar impactando bastante no resultado, né? Um resultado que é, para ser, como você falou bem no início, né, uma grande oportunidade, ele pode aí ser assustador se essas redes de supermercado não tomarem esses cuidados, né? E como a gente, né, tá falando aqui do PDV, eu queria trazer, né, uma dica prática aí para nossa audiência em um cenário de limitações. Vamos imaginar um supermercadista com recursos limitados para investir, né? Então, a gente sabe que isso é muito comum quando a gente fala de supermercado, principalmente, que é a última linha, né? Os percentuais de ganho, geralmente, eles são baixos, né? Comparado a outros segmentos até dentro do varejo. E aí, Anderson, se você pudesse indicar apenas 3 ações capazes de gerar resultados rápidos, né, na prevenção de perdas, quais seriam? E quais erros mais fazem as empresas desperdiçarem tempo e dinheiro? 3 coisas hoje, basicamente. A primeira seria medir corretamente as perdas, né? Então, o primeiro passo para se entender o que está acontecendo dentro da operação é saber quanto que está sendo perdido. E isso tem que ser feito com alguns critérios, né, de validações, enfim, de levar essas informações de uma forma robusta, de uma forma com muita credibilidade, muito mais assertiva. O segundo ponto, e um trabalho que a gente faz já há muitos anos, e isso sempre foi um grande desafio, é treinar as lideranças, né? A cultura da prevenção passando pela gestão da loja, passando pelos gestores, e eles compreendendo a diferença que faz esse número de perda ao final do negócio. E o terceiro, a partir do momento que você tem as informações validadas, que você tem uma estrutura de liderança consolidada, é você atacar a perda, né, e fazer a prevenção nos principais pontos que são necessários. E aí é onde entra a tecnologia, porque quando você já tem essa estrutura pavimentada, você consegue otimizar e colocar a tecnologia de uma forma muito mais plena, de uma forma que o resultado vai ser muito potencializado. Então, eu acredito que esses 3 pontos sejam principais hoje para fazer uma implantação correta de uma estrutura de prevenção de perdas, né? Eu acho que o maior erro é acreditar que existe solução mágica para perdas. Não existe, né? Então, as pessoas acham que, muitas vezes, tomando uma ação apenas, ou acreditando que uma câmera vai resolver o problema dela, ou que ela está colocando ali determinada tecnologia num cenário que ainda não está maduro para receber essa tecnologia, vai resolver, e ela acaba muitas vezes se decepcionando. O que eu acho interessante hoje também nos fornecedores de tecnologia é que existe essa preocupação também, né, de entender o cliente no outro lado e como que ela vai poder fazer as adaptações para que esse produto que será implantado seja otimizado dentro do processo dele.
cada varejo ele é único, né? Eu sempre falo isso, às vezes cada loja é única, às vezes, muitas vezes dentro de uma rede só, as culturas de lojas são diferentes, às vezes de regiões são diferentes, e aí isso faz com que as ações precisam serem customizadas ou adaptadas àquelas unidades, né? Então, seguindo esse padrão, os fornecedores de tecnologia, eles já estão se adaptando a essas novas realidades. Isso é muito interessante, porque a perda acaba sendo reduzida de uma forma sensível quando você trata cada unidade, cada loja, cada região, conforme a necessidade dela. O Brasil é grande, né, Anderson? Eu costumo dizer isso, né? Nós fazemos, né, que fazemos implantações de sistemas aí para o varejo. Você foi, assim, muito assertivo em falar, né, que realmente cada varejo tem a sua cultura, né, tem problemas às vezes bem específicos quando a gente fala de Brasil, quando comparado a uma região a outra, o formato, né, de trabalho. Então realmente a gente vê isso no dia a dia mesmo, né, do nosso trabalho, quando a gente fala do sucesso do cliente, é justamente entender, né, sentar ao lado do cliente e fazer um trabalho a quatro mãos, né? Quando a gente fala que vai, por exemplo, né, direcionar um trabalho de perdas com gatilhos de produtos, não adianta eu querer, eu tenho lá um combo, um benchmark, mas não quer dizer que aquilo vai servir para todo mundo, né? Então a gente geralmente senta lá com os gestores, verifica a sua base de inventário, o que realmente está doendo. Nós, né, por exemplo, semana passada eu estava numa região que estão sofrendo muito com café, ainda, né, entre parênteses, que a gente teve aquele boom do café, aparentemente, né, deu uma apaziguada aí nas quadrilhas, mas nós temos regiões ainda que isso é muito inflamado. Ontem eu estava em visita a uma rede aqui em São Paulo, com grandes problemas em Nutella, né? A Nutella aí já faz alguns anos surgiu muito fortemente aí como um produto de alto risco e ela se intensifica dependendo realmente da região. Quando a gente fala, por exemplo, do Nordeste, aqui no Sudeste a gente fala muito da carne, né, do produto de alto risco, a picanha. Quando a gente vai para o Nordeste, por exemplo, o charque, né, que é uma carne que tem um grande giro, realmente acaba sendo o maior problema para eles. Então, é exatamente o que você falou, né, é sentar ao lado do cliente, fazer um trabalho aí bem customizado para aquele perfil, para aquela região, para os problemas individuais. E aí, Anderson, eu queria, né, terminar voltando aí falar sobre o seu livro, né, O Futuro da Prevenção de Perdas. Quando olhamos para os próximos 5 anos, qual transformação mais importante os varejistas precisam começar a construir hoje para não ficarem para trás? Fala aí um pouquinho do seu livro, Anderson. Estamos aqui muito curiosos. Bom, o livro ele traz um sentido para a prevenção de perdas com uma visão de futuro mesmo, né? Eu creio que a prevenção de perdas ela proporciona transformações culturais dentro das organizações. Eu acredito que ela deixará futuramente de ser um departamento e ela vai se tornar uma competência dentro da organização. Porque a prevenção de perdas ela tem que estar, como nós falamos antes, né, inseridas em todos os setores da organização. É como venda, né? A venda, ela não é venda só para a área comercial, nem só para a área de operações. Ela é a venda, ela é o sentido do varejo, da existência do varejo. Então, a prevenção de perdas, ela está cada vez mais alinhada com as vendas, com o faturamento, buscando ali análises, né, mais preditivas, utilizando inteligência artificial, automações, integração de dados, né, que isso é muito importante. Mas as empresas precisam entender que tratar a prevenção de perdas como uma responsabilidade de um único setor não fará mais parte da realidade. Ela vai ser inserida ali em todo o contexto organizacional da empresa, né? Quem olhar prevenção de perdas só a partir do inventário que foi feito e das perdas que foram apuradas, vai somente conferir o que foi feito no passado, invariavelmente vai perder estratégias para que isso não volte a acontecer, e vai voltar a acontecer. Então, acho que o varejo que vai vencer, né,
nesse item, que é prevenção de perdas, é o que conseguir prever a perda antes que ela aconteça. Então, esse é o verdadeiro conceito da prevenção inteligente, né, que a gente vem falando aí. Então, a gente tem alguns termos que vêm sendo utilizados aí nos últimos anos, né, em relação à prevenção de perdas, onde lá atrás se tratava essencialmente de segurança, depois ela passou a ser uma área de auditoria, depois ela passa a ser uma área de eficiência operacional, e agora a gente vem falando de prevenção inteligente, né, que também mais, eu acho que uma mudança de paradigma que o futuro nos reserva aí, eu acho que dentro de muito pouco tempo. E Anderson, nós, né, que adoramos a prevenção de perdas, que estamos sempre estudando sobre prevenção de perdas, nos atualizando, já podemos encontrar o seu livro nas prateleiras? Eu vou começar a disponibilizar no site da valoraprevenção.com.br. A intenção desse livro ela é trazer para aqueles que se interessam e são apaixonados por prevenção de perdas como nós somos, né, é levar esse olhar futuro, né, futurístico de como que as adaptações que vão ocorrer dentro das operações vão levar à prevenção de perdas. Que bacana, Anderson. Estamos aí super ansiosos por esse lançamento e tenho certeza, né, que, como você falou, que os apaixonados em prevenção de perdas vão se aprofundar aí no livro, no conteúdo. E gostei mais uma vez uma palavra que você trouxe, que são essas adaptações, né, que precisam acontecer para essa construção aí da prevenção de perdas, olhando para esse olhar aí mais futurista. E para finalizar, né, a pergunta clássica do PDV: o que o varejo ensinou ao Anderson Basílio? Bom, Vanessa, assim, eu acredito muito que na relação humana, né, eu sou um apaixonado pela relação humana também. E eu acho que até nós somos exemplos disso, há muitos anos nos conhecemos e trouxemos a uma amizade a questão profissional. Então o varejo ele me ensinou que pessoas sempre vêm antes de qualquer coisa, antes de processos, antes de tecnologia, antes de qualquer coisa. Porque o ser humano ele é fantástico devido a essa diversidade que existe de pensamento, de cultura, até regionalmente falando, quando as pessoas estão inseridas em determinados cenários ali, com maiores dificuldades para se ter resultados, né, maiores cobranças até. Então, assim, os melhores resultados que desses quase 20 anos aí de varejo que eu obtive, sempre foi por causa de pessoas, né, e não por causa de planilhas ou indicadores, né. Então eles acontecem porque aconteceram, né, e acontecem porque eu encontro sempre equipes comprometidas com um propósito, né. Eu acho que humildade também é uma competência indispensável para quem trabalha dentro da prevenção de perdas, porque muitas vezes até resultados que são muito positivos, que causados até pelos responsáveis da prevenção, eles têm que estar inseridos dentro de um quadro de humildade mesmo, que essas pessoas assumam e entendam que aquilo é apenas o resultado de um trabalho, né? Todos os dias eu aprendo que o varejo e as lojas elas me ensinam alguma coisa, né? Como você falou, nenhuma operação é igual a outra, todos os lugares que eu passei são diferentes, diversos, e ali eu compreendi que são as pessoas que fazem esses lugares acontecerem, né? Então, eu acho que você compra processos, você compra tecnologia, você compra estrutura, mas as pessoas você precisa ensinar, você precisa levar e também precisa aprender com elas. Então, acho que essa interação é o que faz muita diferença para mim em relação a um PDV, ao ponto de venda, ou até mesmo a qualquer negócio, né? Eu acho que a cultura forte da prevenção, construída com confiança, liderança, exemplo, ela leva anos para ser desenvolvida e transforma em uma vantagem competitiva que dificilmente pode ser replicada,
Cada varejo, cada supermercado vai ter o seu padrão de trabalho e vai construir em cima, com essas pessoas, em cima de uma cultura, a sua cultura de prevenção. Olha, Anderson, você falando tudo isso, eu voltei, né, um tempo atrás. É importante, né? Eu acho que eu não posso deixar de falar que eu era essa pessoa da planilha e você foi um dos profissionais que me ensinou a abraçar árvores, né? Vou colocar assim, que era o termo que a gente usava na época. Foi um grande mentor na minha carreira em prevenção de perdas, né? Para direcionar esse trabalho, né? Que não é realmente só o processo desenhado, só uma planilha bem feita, né? Um raciocínio lógico, né? Direcionado e rápido, mas que realmente, principalmente, precisava saber lidar com tudo isso e com as pessoas, né? A questão da comunicação, como falar e como trazer essas pessoas, né? Isso a gente comentou, né? Durante aí a nossa conversa, nosso bate-papo, essa questão da cultura de prevenção de perdas e, na verdade, como prevenção de perdas, você não quer se afastar das pessoas, você quer unir as pessoas para um propósito maior. Então, Anderson, assim, obrigada, né? Obrigada por estar participando conosco do PDV. E, mais uma vez, obrigada por você ter feito parte aí da minha construção profissional e ainda fazer, né? Quantas figurinhas a gente troca aí no WhatsApp, né? Nos eventos, enfim. E sempre tem uma palavra, né? Acho que é um dom seu aí. Obrigada mesmo. Em meu nome, em nome da InWave e todos os participantes aqui. Obrigado, gente.